Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Francisco de Assis Júnior, sou cirurgião dentista e o que eu quero falar com vocês hoje é sobre lábios ressecados. É algo que incomoda muita gente. Tem gente que o lábio fica soltando uma pelinha, o lábio racha, chega a ferir e as pessoas têm que ficar com frequência, passando a saliva, a língua nos lábios para deixar eles mais umidificados, porque esse lábio ressecado incomoda, prejudica também a aparência e pode ser sinais de doenças ou porta de entrada para algumas infecções. Então eu vou falar para vocês quais são as principais causas dos lábios ressecados e formas de tratamento. Inclusive eu vou indicar um tratamento proposto por mim, mas também métodos caseiros que vocês podem utilizar, inclusive em pessoas que estão acamadas ou estão impossibilitadas, de resolver por si própria. Então você pode ajudar essas pessoas com essas técnicas, esses métodos alternativos, inclusive em hospitais, tá certo? Mas antes disso, eu vou pedir para você se inscrever no meu canal para que você não perca mais nenhum conteúdo a partir de hoje. Curte esse vídeo se você acha que é um vídeo relevante e interessante, que mais pessoas têm que saber sobre esse assunto, e compartilha com quem já comentou com você que sofre com isso, para que essas pessoas tenham acesso a informação segura e de qualidade, baseada no mais alto nível de evidência científica. É o que você sempre vai encontrar por aqui no meu canal, tá certo? E agora, vamos às informações. Então, gente, a camada dos lábios, quando a gente toca, ela é uma camada mais fina que a da restante do corpo, que da pele. Então, o que é a pele, para vocês entenderem, A epiderme, gente, que é a nossa pele, ela tem algumas camadas de células. Então, vocês vão ver aqui um corte histológico. É o quê? Quando a gente pega um pedaço da pele e vai analisar no microscópio com um aumento de diversas vezes, 400, 1000 vezes a gente aumenta essa estrutura para a gente avaliar como é que ela é, nos mínimos detalhes. A nossa pele, ela tem as camadas, de queratinócitos, que são as células da nossa pele. Então elas têm a camada basal, que é como se fosse quando elas nascem, a camada proliferativa, o que vai dar origem a novas células. Temos a camada espinhosa, que é a camada, digamos, de maturação, dessas células. Elas estão se estruturando, se maturando. A camada granulosa, que é uma camada mais de células já amadurecidas, que estão próximas ao seu fim, ao ciclo, o fim do seu ciclo. E a camada córnea, que é a camada onde vai haver a produção de queratina. Queratina é uma proteína que protege a nossa pele, Ela é uma camada de proteção, ela é um pouquinho gordurosa, que vai proteger a nossa pele, É uma barreira contra a entrada de micro-organismos, de infecções, de uma série de coisas, além de uma proteção contra a perda hídrica, ou seja, a perda de água da nossa pele, é essa camada gordurosa, essa camada de pele, que é a camada de queratina, certo? Nos nossos lábios, gente, essas camadas são mais, digamos, diminuídas. A gente não tem tanta camada de queratina quanto no restante da pele do corpo, certo? Pra vocês terem ideia, cotovelos, joelhos, tem muitas camadas de queratina. Por isso que muitas vezes, se você beliscar seu cotovelo, você não sente dor, porque ela é camada de queratina protegendo, certo? Então, áreas que tem muito atrito, como por exemplo, tem gente que tem um calcanhar muito carrascudo, ali são camadas de queratina. Já no nosso lábio, temos pouca camada de queratina, por isso que ele é tão sensível. Por isso que muitas vezes você sente prazer pelo beijo, Você sente as coisas no seu lábio. Por isso que o bebê, quando está amamentando, ele sente o prazer, a fase oral. Então tem muitos receptores de sensibilidade nos nossos lábios e essa camada de queratina facilita, essa camada de queratina diminuída facilita essa percepção de sensibilidade. Além do mais, gente, nos nossos lábios nós não temos glândulas sebáceas. No restante da nossa pele, nós temos glândulas sebáceas, que são glândulas que produzem sebo, gordura. E essa gordura protege a nossa pele contra a perda de água e também hidrata a nossa pele, certo? Então, nos nossos lábios, nós não temos glândulas sebáceas. Então, isso pode deixar os nossos lábios mais suscetíveis ao ressecamento, certo? Se você passar os dentes pelos seus lábios, assim, ó, eu não estou fazendo cara de sensual, eu estou mordendo umas bolinhas. Que bolinhas são essas? São glândulas salivares menores. E essas glândulas salivares menores produzem substâncias que acabam lubrificando seus lábios. Se você pegar seu lábio e ficar assim, ó, e esperar um pouquinho, vai aparecer um monte de bolinha de água. Ali é saliva. É uma saliva rica em mucina, por exemplo, que promove a hidratação da pele, certo? Em água, que vai promover a hidratação da nossa pele. E acaba que durante a movimentação, durante a nossa fala, você acaba lubrificando seus lábios, tá certo? Tendo em vista isso, gente, como vocês entendem como é que nossos lábios são lubrificados, o que é que pode deixar nossos lábios ressecados, Se você tem
Vamos começar do mais básico. Se você tem uma diminuição da ingestão de água, você diminui seu fluxo salivar. Por quê? Tem água em todo o nosso corpo. Se você diminui a sua ingestão de água, você diminui o seu volume sanguíneo. E muitas coisas que saem do nosso sangue vão para a nossa saliva. Você diminui seu fluxo salivar, você diminui sua quantidade de urina. Então a saliva faz parte da nossa ingestão hídrica. Então, se você tem um consumo de água diminuído, você pode ter menos saliva e pode ter lábios mais ressecados, certo? Além do mais, como vocês viram no corte histológico, né, a gente tem as camadas de pele e abaixo da camada de pele nós temos a derme. Na derme, nós temos vasos sanguíneos, nós temos nervos, nós temos colágeno, fibroblastos, células de defesa, certo? E através dos vasos sanguíneos podem sair fluidos exudatos, né, que vão migrar pela nossa derme e podem servir de hidratação para nossos lábios. Aí você pensa, não tem uma ingestão hídrica adequada, não vai sair fluidos, né, porque já tem uma quantidade diminuída de sangue, né, por conta da diminuição da sua hidratação, então tem menos lubrificação para os seus lábios, além de menos salivação. Então você consegue ter lábios mais ressecados se você diminui sua ingestão de água. E a questão, quanto de água você deve ingerir, para a gente ter uma ideia, né? Uma pessoa, nas suas atividades básicas diárias, tem que ingerir investir também, né? Porque beber água é investimento na sua saúde. Ingerir em torno de 35 ml por quilo de peso. Por exemplo, uma pessoa de 100 quilos, você vai multiplicar 0,35 vezes 100, que vai dar a quantidade de água que essa pessoa tem que ingerir, que vai dar 3,5 litros de água por dia, certo? Mas não é para beber água de uma vez. Você divide, gente. Por exemplo, se tem que beber 3,5 litros, você vai beber 1,5 litro de manhã, 1,5 litro de tarde e meio litro de noite, para não ficar tendo que levantar para urinar, tá certo? Então, assim, por aí, assim por diante, né? Por exemplo, uma pessoa com 50 quilos tem que ingerir 1 litro 750 de água por dia. Agora, se você vai fazer atividades físicas, se você vai também se expor ao sol, se você vai para uma praia, faz uma caminhada, você tem que aumentar em pelo menos 30% essa ingestão hídrica, tá certo? Então você aumenta 30%. Por exemplo, se uma pessoa tinha que beber 3 litros de água, ela tem que beber 3 litros e 300, aumentar 30% se ela for fazer atividades físicas, entre outras coisas, tá certo? Além do mais, gente, outro fator que pode deixar seus lábios ressecados: desnutrição. Uma pessoa nutrida não é uma pessoa que é gordinha, certo? Uma pessoa nutrida é uma pessoa que tem uma alimentação balanceada, com ingestão de diversos nutrientes. E tem nutrientes que são essenciais para a nossa pele. Vou falar alguns para vocês. Ó. Zinco participa da imunidade da pele, da regulação de inflamações, certo? Vitamina C participa da formação do colágeno, né? Equilibra a questão de manchas, pigmentações, certo? Vitamina A participa do turnover celular, que seria a regulação da proliferação celular, né? Equilíbrios de células defeituosas, melhora da saúde da pele também. Vitaminas do complexo B, sobretudo vitamina B12, outras vitaminas do complexo B também participam do processo de mitose da pele, né? Do aporte de nutrientes para diversos tecidos do seu corpo. Então essas vitaminas também fazem parte da saúde do seu corpo. E alguns minerais, ó. Eu falei do zinco, que é um mineral, mas outros minerais, como por exemplo o ferro. O ferro é essencial para a sua pele também, certo? O ferro, ele participa da oxigenação dos nossos tecidos, porque o ferro estará na hemoglobina. A hemoglobina é uma porção que está na hemácia. A hemácia é aquela célula vermelhinha do nosso sangue, que dá cor vermelha ao nosso sangue. O ferro vai estar lá. E o ferro leva oxigênio. Se você tem menos ferro, você tem menos oxigenação, menos nutrição, e aí os tecidos sofrem uma série de repercussões nessa diminuição do ferro, certo? Basicamente, vou falar desses nutrientes. Existem outros que participam da pele também, mas esses são protagonistas. Então, se você não tem uma alimentação balanceada, se você tem déficit de nutrientes, como por exemplo anemia, deficiência de vitaminas do complexo B, né, deficiência de zinco, de vitamina C, você pode ter uma pele não tão saudável. Diminuir as camadas de pele. E isso pode favorecer o quê? Pode favorecer infecções, como por exemplo a candidíase oral, que gera o que a gente chama de quelite angular, quel de lábio, it, inflamação angular do ângulo dos lábios. Então isso é muito comum em quem tem deficiências nutricionais, como por exemplo deficiência de vitaminas do complexo B, né? Deficiência de ferro, anemia. Isso gera muito a quelite angular, certo? E como você tem diminuição de camadas de pele, você pode ter mais descamação dos seus lábios, pode ter mais fissura nos lábios, que podem irritar seus lábios, né? Então começamos pela hidratação, fomos para a nutrição, que são
básicos para todo mundo, vamos agora para reações alérgicas. Alguns materiais podem gerar alergia ou irritação nos seus lábios, certo? Vou dar um exemplo no creme dental. O creme dental tem uma substância chamada lauril sulfato de sódio, que é o que faz espuma nos cremes dentais e em muitos produtos de higiene, shampoo, sabonetes, etc. Essa espuma, gente, ela pode promover uma leve irritação na sua pele, na sua mucosa. E isso pode gerar uma reação alérgica em quem é suscetível a isso. Não é todo mundo, certo, gente? Em quem é suscetível a isso. Outras questões, ingestão de álcool. O álcool também irrita a mucosa oral, certo? O álcool, ele remove a camada de gordura que tem na nossa pele. Então, ele desidrata a mucosa oral. Então, a ingestão de álcool pode desidratar sua mucosa oral, certo? E por exemplo, algumas essências como mentol, certo? Eucaliptol, podem também irritar os seus lábios e gerar uma reação alérgica. Reação alérgica, gente, é uma seara imensa. Então eu não vou falar sobre tudo que pode gerar reação alérgica porque é inerente do indivíduo, certo? Já tive um paciente mesmo que percebeu uma reação alérgica após o uso do lip tint. Então algumas substâncias do lip tint geram uma reação alérgica nela. Aí a gente tem que fazer testes para entender. E pedir para que descontinue o uso, porque senão aquilo ali pode ser progressivo, tá certo? Então reações alérgicas também podem causar alterações na sua pele labial, ressecamento, fissuras na pele dos lábios, certo? O frio, gente, como eu falei para vocês, o frio também pode causar ressecamento labial. Por quê? No frio a gente tem uma vasoconstricção, porque por proteção, o sangue não pode ficar frio. O sangue tem que estar uma temperatura lá, 36,8 mais ou menos, 37 graus. Então, se o sangue ficar frio, não é bom pra gente. Pode impedir dinâmicas do nosso sangue, certo? Então, quando está frio, o que é que os vasos sanguíneos fazem? Inteligentemente, eles contraem. Então, eles diminuem a chegada na superfície de fluidos. Sendo assim, os lábios podem ficar mais ressecados. Por isso que em ambientes frios pode acontecer isso. Além do mais, ambientes frios também são ambientes secos, muitas vezes. E um ambiente seco é um ambiente que não tem umidade no ar. Então, isso também pode favorecer o ressecamento de mucosas. Outras questões, pessoas que respiram pela boca, então pessoas que têm problemas respiratórios, rinite, sinusite, pólipos nasais, hipertrofia de adenoides, essas pessoas que são respiradores bucais ou síndrome da apneia obstrutiva do sono podem ter os lábios ressecados justamente pela essa passagem do ar, né? Alteração de microbiota, você pode ter diminuição do tônus de musculatura dos lábios, que vão diminuir vascularização, uma série de coisas, tá? Então, essas pessoas também podem sofrer com os lábios ressecados. E exposição solar, gente. O sol, quando incide sobre os lábios, que é uma pele bem sensível, ele promove inflamação e estresse oxidativo. O estresse oxidativo libera radicais livres, que são espécies reativas de oxigênio que vão interagir com outras moléculas do seu corpo, podendo gerar danos no DNA das suas células que podem gerar um câncer no futuro. Então, radiação solar não combina com lábios. Tem que ter proteção solar nos hidratantes labiais, nos protetores labiais. Então, o óxido de zinco aumenta o fator de proteção solar, né? E existem protetores solares labiais físicos e também químicos. Então, quando vai se expor ao sol, por exemplo, motoboys, trabalhadores da praia, né, vendedores ambulantes, tem que passar o protetor solar, porque senão isso gera inflamação. Inflamação gera perda de fluidos, perda de líquidos, né? Estresse oxidativo, e tudo isso pode tanto ressecar seus lábios como gerar um câncer de lábio no futuro, tá bom? E o ressecamento labial, gente, também pode ser sinal de algumas doenças, certo? Algumas doenças que podem ser mais graves e outras que são crônicas, que não são tão graves assim, certo? Ou também como o uso de medicações, tá? Algumas doenças que são autoimunes, que afetam algumas glândulas, como por exemplo, a síndrome de Sjögren, que se escreve Sjogren. Essa síndrome, gente, ela ataca glândulas exócrinas nossas, principalmente glândulas salivares e glândulas lacrimais. Então ela destrói essas glândulas e, consequentemente, o paciente pode ficar sem saliva e sem lágrimas, ou com a quantidade muito baixa. E na nossa saliva não só tem água, tem várias substâncias que são essenciais para a proteção, né, de lábios, da mucosa oral e de todas as outras coisas, além das lágrimas, né. Então, além dessas consequências, o paciente com síndrome de Sjögren tem outras consequências por se tratar de uma doença autoimune. E como é que a gente diagnostica uma síndrome de Sjögren? Solicitando alguns exames, principalmente marcadores de uma autoimunidade, né. É uma pesquisa não tão fácil, não é tão fácil de dar um diagnóstico de síndrome de Sjögren, você demora um pouquinho, né?
indo descartando outras possibilidades, até trabalhar com a possibilidade de uma doença autoimune. E por fim, você faz uma biópsia de glândula salivar menor para saber se existe uma inflamação, uma inflamação das suas células, né? As suas células de defesa estão combatendo a sua glândula salivar, certo? Já tem vídeo meu falando sobre isso, certo? Se eu não me engano, atrás desse vídeo é o segundo ou é terceiro, mas vou deixar aqui para vocês como sugestão. Temos também a doença de Crohn. Doença de Crohn é uma doença inflamatória intestinal, certo? Ela pode atingir todas as camadas do sistema digestivo, da boca até o ânus. Então ela gera inflamações, ela gera perda de epitélio, uma série de consequências, inclusive rachaduras. Então a diagnóstico de doença de Crohn também é um diagnóstico autoimune, né? Que pode ser feito pelo gastroenterologista, pelo reumatologista, ou até pelo estomatologista, juntando, né, alguns dados de informação desse paciente até chegar nesse diagnóstico, que também não é tão simples assim, tá? Essas são doenças graves, né, que se não forem tratadas, são doenças autoimunes e aí precisa de um acompanhamento maior para chegar a um diagnóstico mais preciso, certo? Além dessa, gente, existem outras patologias, como por exemplo diabetes. No diabetes, existe uma hiperglicemia, é o que? Aumento de açúcar na sua corrente sanguínea. Esse aumento de açúcar sai também na sua saliva. E esse excesso de glicose na sua saliva aumenta a atividade de bactérias que consomem açúcar, que são bactérias que a gente chama de acidogênicas, elas gostam de ambiente ácido. Para consumir o açúcar, elas produzem acidez. E essa acidez pode acabar agredindo sua mucosa oral e seus lábios também, né? Além do mais, o diabético descompensado, ele urina mais, porque ele quer eliminar a glicose pela sua urina. Quando ele urina mais, ele pode diminuir a sua quantidade, né, de volume sanguíneo e volume salivar, porque ele se torna desidratado, certo? Então o diabético tem essa relação também. Outras questões. O diabético também, gente, tem comprometimento da microvasculatura, certo? São vasos sanguíneos pequenos. Então, normalmente em extremidades, pés, né, pontas dos dedos, boca, e isso pode comprometer a chegada de fluido sanguíneo. E como eu expliquei para vocês, o fluido sanguíneo faz parte da hidratação dos lábios. Então o diabético também pode ter os lábios mais ressecados, certo? Outra questão, gente. Pessoas que têm hipertensão arterial, que é o quê? A pressão alta. Normalmente elas tomam alguns medicamentos. E esses medicamentos podem inibir o fluxo salivar. Então tem alguns medicamentos como, por exemplo, beta-bloqueadores, né? Eles podem inibir o fluxo salivar porque existe uma atividade do sistema nervoso para emitir saliva e esse beta-bloqueador bloqueia alguns receptores do sistema nervoso que pode inibir a salivação. Temos outros medicamentos, por exemplo, como IECA, que são inibidores da enzima conversora da angiotensina. Esses medicamentos também podem gerar um gosto metálico, um gosto diferente na boca e podem também interferir com a salivação. E tem os famosos diuréticos, né? Alguns medicamentos para hipertensão, para pressão alta, são diuréticos. Então, o paciente pode urinar mais e isso pode gerar uma desidratação, certo? Existem outros fatores, gente, para os lábios ressecados, mas agora vamos ao que interessa, que vocês querem saber, que é o tratamento para os lábios ressecados, tá certo? Para tratar os lábios, gente, a gente tem que pensar em 3 pilares, né? O pilar da hidratação, a gente tem que repor a água, né? O pilar da proteção, a gente tem que proteger esses lábios, e o pilar da regeneração, porque um lábio que está desidratado, desprotegido, está precisando de uma regeneração. E para cada uma dessas funções, nós temos princípios ativos, tá certo? Então, para a hidratação, a gente tem tanto que prevenir essa perda de água, então a gente pode utilizar substâncias oclusivas que vão inibir essa perda de água. Então, a gente pode renovar a camada de gordura, né, dos lábios. Essa camada de gordura, a gordura é hidrofóbica, ou seja, ela não gosta de água. A água não chega na gordura. Se você botar óleo e água, você vai ver que eles não se misturam. Então, a água não perde pelos lábios, né, não é perdida, porque existe uma camada de gordura protegendo, certo? Além do mais, quando você faz a reparação, a regeneração desse lábio, você reestrutura as camadas desse lábio. Entre as camadas vai ter a camada de queratina e a camada dos ácidos graxos, né? Dos fosfolipídios que vão proteger contra essa perda de água pelos lábios, tá? Então, inicialmente, a gente pode fazer uma diminuição dessa perda de água com agentes oclusivos. Então, um bom agente oclusivo pode ser a cera de abelha, então pode ser uma das substâncias presentes nesse seu hidratante labial, certo? O óxido de zinco é ótimo para aumentar
o nível de proteção solar e também agente oclusivo. Vaselina é um agente oclusivo. Então, são substâncias que têm uma gordura que vão inibir que seus lábios percam mais água. Então, eles vão agir também, além dessa proteção, né, como hidratantes, certo? Manteiga de karité também é uma substância que pode ter nessas substâncias, nesses produtos labiais, para prevenir a perda de água, né? São agentes oclusivos. Lembrando, gente, que eu vou falar primeiro dos compostos individuais e qual a função de cada um deles, e depois eu vou indicar para vocês um produto específico, tá certo? Só para vocês terem conhecimento, tá? Para regeneração, o que é que a gente pode utilizar? Vitamina E, certo? A vitamina E é um poderoso antioxidante e ajuda você a reparar, né, a pele dos seus lábios, também a reidratar. Então, inclusive aquelas cápsulas de vitamina E, se você estourar e aplicar em pessoas que estão acamadas, é um ótimo hidratante labial. Porque, gente, uma pessoa que está no UTI, uma pessoa que está acamada, pequenas coisas que para a gente não faria diferença vão incomodar eles pelo a condição que eles estão naquele momento. Então, a cápsula de vitamina E pode ajudar muito na hidratação, certo? Então, vitamina E e dexpantenol são excelentes para reparação labial. O dexpantenol é uma provitamina B5, certo? Então, ajuda muito nos processos, como eu expliquei para vocês, né? Das vitaminas que são essenciais para a nossa pele. Então, dexpantenol e provitaminas B5 são excelentes para reparação. Além do mais, você pode ter óleo de alfazema, que é um importante antisséptico, anti-inflamatório, certo? Temos a alantoína, a lanolina, são substâncias que podem ser utilizadas para peles sensíveis, para o processo de reparação, porque se você tem um agente infeccioso, se você tem inflamação, você equilibra esses processos e ajuda na reparação, tá certo? E para proteção, a gente pode utilizar também substâncias oclusivas e hidratantes. Então, nós podemos ter a cera de abelha, a famosa manteiga de cacau. Agora veja, gente, se vocês compram uma manteiga de cacau de R$ 1 em uma prateleira perdida, vocês sabem que essa coisa assim muito barata não tem umas propriedades muito boas, tá? Não estou dizendo que nem tudo que é barato vai ser ruim, mas procure por questões mais de qualidade, certo? De preferência de marcas que você confia, entre outras, porque senão você não vai ter o resultado esperado, tá? A manteiga de cacau é muito bom para a proteção da sua pele. Pessoas que estão acamadas, quem é cuidador, que está assistindo esse vídeo e tudo, eu vou indicar alguns produtos naturais para melhorar a hidratação desses lábios. Então pode ser o óleo de coco, azeite de oliva extra virgem. Então dê preferência, azeite de oliva extra virgem, óleo de coco, certo? Aí você pode utilizar como hidratantes para os lábios das pessoas que estão acamadas, ou a cápsula de vitamina E, né? O famoso é final. Você estoura ela e passa nos lábios das pessoas que estão acamadas, certo? E agora, gente, eu vou passar uma fórmula para vocês, para quem sofre com os lábios ressecados. Então, essa fórmula foi desenvolvida por mim, para quem quiser adquirir ela com as dosagens que eu manipulei especialmente para vocês, certo? Ela está disponível na minha loja virtual, vai aparecer uma sacolinha aqui para vocês, que é a Faz Saúde. Então, são produtos vendidos nessa loja, são produtos cientificamente validados, do mais alto nível de evidência científica, e pesquisados por mim, certo? Em parceria com farmacêuticas que vão desenvolver esse produto para mim. Então, essas farmacêuticas são fiscalizadas pela Anvisa, tudo nas normas como deveria. Fiscalizei os processos para fazer essa parceria e disponibilizar na minha loja virtual. Esse é um produto para hidratação, regeneração e proteção labial, que eu tenho certeza que vai ser infalível para você que sofre com ressecamento labial. E eu sou cirurgião dentista, atuo na estomatologia, que é uma especialidade da odontologia para as patologias bucais. Sou especialista na área, então ninguém melhor do que eu para desenvolver um produto para vocês. E agora, gente, qual é o produto finalmente? Nesse produto vai ter a cera alba, que é cera de abelha. A cera de abelha, como eu falei para vocês, é oclusivo, vai prevenir a perda de água, né? Além também de ajudar nessa regeneração das camadas de gordura. Dexpantenol, que é um provitamina B, né? Sobretudo B5, que vai ajudar na regeneração das células das camadas de pele, na produção de queratina, tá? E também regular a questão da imunidade local. Óleo de alfazema, que é um importante anti-inflamatório, antisséptico, então vai impedir a colonização por micro-organismos, anti-inflamatório porque vai reduzir as inflamações locais que estejam acontecendo por algum provável motivo, tá? Vitamina E, que é um importante antioxidante, então se tem um estresse oxidativo que gera radicais livres, né, como eu expliquei para vocês, se tem um antioxidante, você meio que equilibra esses radicais livres. Porque o que é um antioxidante? Um radical livre
um átomo que está precisando de elétrons, então ele vai roubar de onde ele achar. E o antioxidante vai doar o elétron para esse átomo que está precisando de um. Aí você equilibra esses desequilíbrios que estejam acontecendo. Então a vitamina E vai participar desse processo, tá? O óxido de zinco ajuda também na regulação das inflamações da pele, né? Pode potencializar também a absorção de outros princípios ativos e aumentar o fator de proteção solar. E além do mais, vai ter uma essência que vocês vão ter as opções de escolher se vocês forem comprar na minha loja, né, na Faz Saúde. Se não, esses princípios ativos são o que eu recomendo para vocês procurarem em produtos que já existam ou tentar manipular. Mas só que as composições eu não posso falar, gente, porque individual é uma fórmula minha, tá certo? Se restaram ainda dúvidas, gente, deixe nos comentários. Se você gostou desse conteúdo, curte, certo? Se inscreve no meu canal para você não perder mais nenhuma a partir de hoje. Para quem precisa de consultas ou teleconsultas, vou deixar o WhatsApp de contato da minha auxiliar, mas também aqui na descrição desse vídeo tem vários links que vão levar vocês para o meu Instagram, meu TikTok, para o meu perfil no Doctoralha, que vocês podem marcar as consultas lá pelo link, né? E pelo WhatsApp de consultas. Tem tudo aqui, além da descrição desse vídeo, tá certo? E vocês também vão encontrar o produto aqui na aba ou na sacolinha de loja que vai aparecer aqui do lado, tá certo? Até a próxima, gente!